Boa noite. Boa noite. Ministério da Fazenda reage a boatos em redes sociais e nega confisco da poupança. Usuários dos trens da CPTM encontram banheiros fechados por falta d'água. O escândalo na Petrobras. Paulo Roberto Costa afirma que ex-deputado Pedro Correia recebeu 5 milhões de reais. O presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é acusado oficialmente de proteger iranianos envolvidos em atentado. O movimento de saída para o carnaval. 2 milhões de veículos devem deixar a capital. E na Série Cara de São Paulo, a médica Angelita Gama, a primeira professora titular em cirurgia na USP. Saída para o feriado. 2 milhões de veículos devem deixar São Paulo rumo ao litoral e ao interior do estado. A repórter Carla Rodeiro está na Ponte das Bandeiras e tem mais informações. Carla. Oi, Gabriel. E com tanta gente saindo ao mesmo tempo, até que o trânsito na cidade de São Paulo não está tão ruim, não. Pelo contrário, o paulistano enfrenta agora 87 quilômetros de lentidão, que é um índice que está bem abaixo da média. Você vê aí imagens da marginal do Rio Tietê no sentido Dutra. E a CET começou nesta tarde a monitorar a saída do motorista para o feriado na chamada Operação Estrada. A intenção é garantir a fluidez no acesso às rodovias. Bem, no caminho do litoral, a via Anchieta tem lentidão no trecho de serra. Você vê aí imagens do quilômetro 51. Também há lentidão do 15 ao 18, mais perto da capital. Mesmo assim, a Anchieta ainda é a melhor opção, melhor do que a Imigrantes, para chegar até a Baixada Santista. E nós temos imagens também da rodovia dos Tamoios, ali na ligação com a Ayrton Senna, que tem trânsito carregado. E perto do quilômetro 70, há 5 quilômetros de filas por causa de um caminhão que tombou na pista mais cedo e chegou a bloquear a estrada. Agora, há uma faixa operando em cada sentido. Mas de madrugada, da 1 da manhã até às 6 da manhã, o motorista deve ficar atento porque a Tamoios, isso neste sábado, a Tamoios será novamente, totalmente interditada e dessa vez para que seja feita a retirada do caminhão e da carga. É com vocês no estúdio. Muito obrigada, Carla, pelas suas informações. E vários banheiros das estações de trem da CPTM na capital paulista estão sem água. Nossa equipe esteve em alguns pontos que concentram o maior movimento de passageiros e só encontrou, gente, um banheiro com funcionamento normal. Estação Brás, linhas 10 Turquesa, 11 Coral e 12 Safira da CPTM. 7 horas da manhã e movimento intenso de passageiros. Na porta do banheiro, o aviso: sanitários parcialmente interditados por insuficiência de água. No banheiro feminino, as descargas tinham água, mas as pias, nem sinal. Eles deveriam, ter pelo menos um abastecimento, ter feito algumas caixas, alguma coisa. Sem água não tem como ficar usando o banheiro, né? Vai ter que procurar outro lugar. Bastante, aqui tá em falta mesmo. Tá quase sem, né? No banheiro masculino não havia água nem nas pias e nem nos mictórios. Usuários reclamavam da sujeira e do mau cheiro do local. Tá faltando água aí? Tá. A situação do Brás não é a pior. Na Estação da Luz, que recebe passageiros das linhas 7 Rubi e 11 Coral da CPTM, quem procura o banheiro encontra o mesmo cartaz. Só que desta vez, há também seguranças barrando a entrada da escada que leva aos sanitários. Perguntamos para a funcionária da limpeza onde poderíamos encontrar outro banheiro. Não tem banheiro, isolou. Falta de água. Agora o mais próximo aqui é no Brás. É na Barra Funda. Nossa equipe seguiu a recomendação. Fomos até a estação Barra Funda, que recebe usuários da linha 7 Rubi e 8 Diamante da CPTM, além da linha 3 Vermelha do metrô e passageiros de ônibus da rodoviária e da EMTU. E depois de rodar por várias estações, foi finalmente aqui no terminal rodoviário da Barra Funda que a nossa equipe encontrou os banheiros funcionando e com água tanto na pia
quanto nos sanitários. Isso vale para os 2 banheiros do local, o que fica no terminal de ônibus e também na estação da CPTM. Juntas, as 3 estações de trem em que estivemos, Brás, Luz e Barra Funda, recebem quase metade do movimento diário de passageiros de trens da CPTM, que em março de 2014 alcançou a marca de 2.800.000 usuários transportados por dia útil. Em nota, a Sabesp informa que as estações da CPTM, assim como o restante da Grande São Paulo, estão sujeitas a manobras de redução de pressão para combater as perdas de água. A companhia diz ainda que existe prioridade no atendimento para as escolas, hospitais e unidades prisionais. Já a CPTM afirmou também em nota que eventuais restrições em equipamentos são avisadas aos usuários e que a companhia tem adotado diversas medidas para incentivar o uso racional da água. O Comitê da Crise Hídrica se reúne pela primeira vez e o governo de São Paulo afasta a possibilidade de decretar rodízio em breve. O encontro reuniu o governador Geraldo Alckmin e o secretário estadual de Recursos Hídricos, Benedito Braga, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e prefeitos de outras 5 cidades também afetadas pela crise hídrica. Geraldo Alckmin disse que as obras que devem ser entregues até agosto são suficientes para garantir o abastecimento da Grande São Paulo durante o inverno, mesmo que o volume de chuvas fique 20% abaixo do que foi registrado no ano passado, considerado o mais seco dos últimos 100 anos. Os gestores públicos concordaram em elaborar um plano de contingência que só entraria em vigor caso o rodízio fosse decretado. O documento estipularia quais são os equipamentos públicos que precisam receber água durante a crise e que obras precisariam ser feitas. E uma briga por causa de uma pichação acabou em morte no centro de São Paulo? De acordo com a polícia, 2 rapazes foram baleados após um deles cobrir o desenho de um terceiro pichador. O crime ocorreu durante a madrugada, na esquina da Avenida São João com o Largo do Paissandu, em frente à Galeria do Rock. O responsável pelos disparos foi preso. Quase 32 horas depois de um acidente entre 2 carretas, a Marginal Pinheiros é liberada. A colisão aconteceu às 11 da noite de quarta-feira na pista expressa da Marginal Pinheiros, na altura da Ponte Ari Torres, no sentido Interlagos. A interdição parcial da via prejudicou o trânsito na região durante toda a quinta-feira. Na colisão, uma mureta e um poste de alta tensão foram derrubados. A Eletropaulo teve que desativar o fornecimento de energia para que os veículos fossem retirados. Na madrugada de hoje, durante a remoção, o bloqueio da via foi total e o trânsito voltou a ficar complicado na região. Vida de passista de escola de samba não é fácil. Tem trabalho e vida puxada fora da folia. Elas têm que driblar a dura rotina para conciliar os treinos nas agremiações. Se a matéria é sobre carnaval, porque estamos em pleno ginásio do Ibirapuera, na pista de atletismo, isso é para mostrar uma bela passista estreante no Carnaval de São Paulo. Larissa tem 20 anos e pratica atletismo há 7. Os pais são treinadores experientes do esporte, então ela não teve muito como fugir das pistas. Ela compete na categoria sub-23 dos 100 metros com barreiras, cursa o último ano de educação física e pretende crescer ainda mais na carreira. E eu falo inglês fluente também, eu fiz curso durante 9 anos. E faço algumas traduções, faço tradução simultânea de cursos, principalmente de esportes, para o COB. Mas neste ano a agenda mudou e por causa do novo compromisso, ela que parece nem ter mais de onde tirar gordura, perdeu 2 quilos, conciliando a vida de atleta com a de passista da X9 paulistana. E fugir do samba também não teve jeito. Minha família inteira já passou pela X9 praticamente. Eu tenho 3 primos tocando na bateria. Meu tio já foi comissão de frente da X9, hoje ele tá no Vai Vai. Minha tia era rainha de bateria da Acadêmicos do Tucuruvi. Então era só uma questão de tempo. Eu ia acabar entrando no carnaval. Últimos retoques e Larissa já está pronta para o desfile. Aliás, para os desfiles. Logo no ano de estreia, ela vai desfilar em 3 escolas. Estilo cesta com a mancha verde, antes na comissão, agora num carro.
E sábado na X9 como passista e domingo na Independente como passista também. Mas você ia falar que o coração ali... É X9. É X9 total. E além das pistas, sabe mais onde tem passista escondida durante todo o ano? Neste centro de estética tem uma princesa do Carnaval de São Paulo. Michele é carioca e mora em São Paulo há 4 anos. Ela divide o tempo como esteticista e também como enfermeira. Imagine, a semana fica uma loucura. Terça e quinta eu tô no home care. Quarta, sexta e sábado eu tô aqui na clínica. E antes tinha a faculdade, né, que eu terminei agora. E já que Michele cuida do corpo das clientes, ela também precisa manter a forma e haja peso. Mas é assim que ela realmente gosta de estar vestida. São 3 anos desfilando na Acadêmicos do Tucuruvi e desde o ano passado é princesa da escola. Primeiro ano que eu saí lá foi no carro. E no segundo ano eles já me convidaram para vir na frente da bateria. Eu fiquei muito surpresa, muito feliz. Era o meu sonho, o sonho de qualquer mulher sambista que ama o carnaval, é vir à frente de uma bateria. E aí ano passado e esse ano eles me deram a oportunidade novamente. Lá no Rio de Janeiro já são 10 carnavais na União da Ilha. E às vésperas do grande dia, haja coração. Tô passando mal, tô um pouquinho gripada, mas tô tentando recuperar para chegar lá na avenida e estar 100% e arrebentar. E no domingo eu tô indo pro Rio para desfilar na ilha na segunda-feira. Movimentos pedindo o impeachment da presidente Dilma ganham força na internet. E o Jornal da Gazeta foi conhecer quem são e o que pensam os líderes destes grupos. A camisa usada pelo grupo deixa evidente o objetivo. Impeachment da presidente Dilma por tudo que tem acontecido, mas o impeachment com a anulação das eleições, para que se aconteçam novas eleições. Eles formam o movimento Revoltados Online. Pela internet, divulgam vídeos de protesto contra o governo federal. O fundador é Marcelo Reis, que hoje se dedica exclusivamente ao grupo. O Revoltados Online nasceu inicialmente para rastrear pedófilos na rede social. Em agosto de 2010, nós colocamos no Facebook o Revoltados Online. E automaticamente os membros começaram a colocar cunho político. E ele se focou totalmente pela política. O movimento se mantém com doações dos integrantes. O dinheiro arrecadado não é divulgado. O dinheiro é depositado numa conta pessoal de Marcelo. Ele explica que o grupo não é ligado a partidos políticos e que nem recebe a ajuda financeira deles. Outra parte do dinheiro vem da venda de camisas, bonés e adesivos. Só em janeiro, segundo o grupo, foram vendidos cerca de 1.000 kits, ao valor de R$ 175 cada um. De 2010 para cá, nós ficamos no vermelho até agora. Essa é a grande verdade. Eu tirei bastante dinheiro do meu próprio bolso, da questão das doações para minha conta que está lá, que é divulgada no nosso Facebook, tá? Isso vai ser declarado para imposto de renda, para a Receita Federal. A meta, segundo Marcelo, é transformar o grupo em uma associação. Entre as ações do grupo estão também manifestações pelas ruas de São Paulo e viagens ao Congresso Nacional em Brasília. Situações que já geraram até processos na justiça contra o fundador do movimento. Numa sessão realizada em dezembro do ano passado, o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, chegou a chamar o grupo de facção criminosa. De extrema-direita, de inspiração fascista. Conversamos com o deputado por telefone. O parlamentar voltou a criticar o grupo. É um grupo que, ao longo dos últimos anos, tem se especializado nesse tipo de coisa, né? Então, campanhas a favor da pena de morte, campanhas de caráter homofóbico, campanhas de caráter racista, né? Marcelo rebate e diz que o movimento é pacífico. Segundo ele, as denúncias visam descaracterizar as ações promovidas por eles. Só porque eu sou desprovido de cabelo não significa que eu participo de grupo de carecas ou skinheads. Essa não é a nossa pregação. Nossa pregação é pela família. E os escândalos de corrupção, a insatisfação com o governo e com o Partido dos Trabalhadores fizeram surgir várias vertentes anti-Dilma. Movimentos que ganham força nas redes sociais e também nas ruas com as manifestações. Como o Movimento Brasil Livre,
que também pede o impeachment da presidente da República. As ações são pensadas nesta sala, onde funciona também uma produtora de audiovisual. Aí trabalham os fundadores do movimento. O grupo se diz apartidário. O grupo é formado desde jovens estudantes, empresários, professores, jornalistas, ao redor de todo o país. Todos eles comungam de ideias liberais, valores liberais, ou seja, democracia representativa, liberdade de imprensa, liberdade econômica. Hoje a gente vive num ambiente muito hostil para as nossas ideias, criam todo essa marca de que nós somos maus, de que nós somos fascistas, de que nós somos nazistas. A gente quer mostrar que não, que há como ser jovem, que defender valores liberais pode ser uma coisa legal também. O Movimento Brasil Livre afirma que se mantém com doações de empresas e de colaboradores que fazem depósitos pela internet. O coordenador do grupo diz que o recurso é usado exclusivamente para preparar os eventos. Cada um chega a custar, em média, R$6 mil. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, afirmou em delação premiada que o ex-deputado federal pelo PP, Pedro Corrêa, de Pernambuco, condenado no processo do mensalão petista, recebeu de uma só vez R$5.300.000 em propina pelo esquema de corrupção na estatal. Já o advogado do ex-deputado disse que desconhece o pagamento de qualquer quantia em dinheiro para seu cliente. Ainda no depoimento da delação, Paulo Roberto disse que recebeu R$31.500 da construtora Odebrecht no exterior. Segundo o ex-diretor da Petrobras, o dinheiro era depositado na Suíça. Costa destacou que o dinheiro teve origem em contratos firmados entre a Petrobras e a construtora. A Odebrecht nega ter pago propina e diz ser alvo de calúnia. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, autorizou hoje que o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, faça tratamento psicológico na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. No último dia 4, Cerveró teve um pico de pressão arterial e precisou de atendimento médico. Segundo sua defesa, ele sofre de um transtorno psicótico e precisaria de um tratamento psicoterapêutico. O tratamento inclui acompanhamento médico e consultas semanais com um psicólogo. Com o mês de fevereiro chuvoso, o sistema Cantareira volta a subir e tem a maior série de altas em quase 2 anos. O reservatório do Cantareira opera hoje com 6,9% de sua capacidade. Ontem o índice era de 6,7%. O sistema abastece mais de 6 milhões de pessoas e já opera com a segunda cota do volume morto. Nos últimos dias, o Cantareira tem se beneficiado das chuvas que atingem a cidade. Os mananciais do Alto Tietê, Rio Grande e Rio Claro também registraram alta. A represa de Guarapiranga e o reservatório Alto de Cotia ficaram estáveis. E uma árvore caiu hoje em cima do carro do vereador André Matarazzo, líder do PSDB, que estava estacionado no centro de São Paulo. O vereador almoçava em um restaurante no Largo do Arouche. Uma árvore com cerca de 20 metros caiu sobre o carro oficial. O motorista estava no veículo, mas não se feriu. A parte traseira do carro ficou amassada. De acordo com Matarazzo, os donos do restaurante disseram que cobram da prefeitura a retirada da árvore há mais de um ano. Hoje a chuva chegou mais cedo e mais forte aqui na Grande São Paulo por causa do tempo abafado somado ao avanço de uma frente fria. E o Carnaval Paulista deve começar com chuvas, viu? Até o final da noite, os meteorologistas prevêem pancadas moderadas aqui na capital. Vamos ver como fica o tempo amanhã. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o Brasil e o estado de São Paulo. Quem está curtindo o carnaval no Nordeste do país só deve mesmo se preocupar com o sol forte, porque se chover será bem rápido só para refrescar a festa. Já no centro-sul do país, o carnaval promete ser debaixo de chuva. A frente fria que está no oceano, somada a uma área de baixa pressão no continente, resulta em temporais nessa área escura entre Santa Catarina, São Paulo e o Mato Grosso do Sul. Em toda a região norte, nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará,
muita nebulosidade e chuvas a qualquer hora. Os foliões de Salvador e de Recife vão pegar um calorão de 31 graus amanhã. E em Belo Horizonte vai fazer 32 e no Rio de Janeiro 36 graus. Aqui em São Paulo a chuva começa ainda pela manhã e a temperatura diminui um pouco nas regiões oeste, centro, sul e no litoral. Nas demais áreas a chuva vem a partir da tarde e há risco de temporais em todo o estado. Por isso, quem pretende viajar, atenção redobrada nas estradas. Vamos ver as temperaturas em algumas cidades? Aqui na capital, nessa madrugada, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em Campos do Jordão, temperaturas mais agradáveis, com previsão de chuva forte e raios, mínima de 15 e máxima de 26 graus. No litoral, a chuva também vem a qualquer hora do dia e a máxima prevista é de 30 graus no Guarujá. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Foi só chover um pouquinho mais neste início de fevereiro para que os governos ficassem mais relaxados, outra vez, com o risco de faltar água e luz. Como todo mundo deve imaginar, a seca é um dos assuntos econômicos mais importantes do ano. E é por isso que a gente volta a falar disso aqui no Jornal da Gazeta. O governo de São Paulo adiou sua decisão sobre racionamento lá para o final de março. O governo federal não conta isso de maneira aberta, mas também adiou sua decisão sobre racionamento ou racionalização do consumo de energia lá para o final de março também. Desta vez, pelo menos, eles estão preparando algumas medidas paliativas e algumas providências para preparar o racionamento, caso ele seja adotado. Mas ainda assim, faz sentido a tranquilidade dos governantes? No final de janeiro, parecia haver o maior rebuliço, a maior preocupação com o assunto. Foi logo depois do apagão e depois que a gente soube que, em janeiro, choveu apenas 1/3 do que era esperado nos lagos das usinas hidrelétricas aqui do Sudeste. A chuva de fevereiro deu alguma esperança, mas não resolve nada. Os governos estão, de novo, brincando com o azar. É muito difícil prever e acertar a quantidade de chuvas num mês. Agora existe a previsão de que a água que vai entrar nas represas da região Sudeste em fevereiro seja equivalente a 65% da média histórica. Mesmo que a gente descubra que a previsão foi acertada, pode não ser suficiente. Tem muito especialista bom do setor privado para quem, se não chover pelo menos equivalente à média histórica, a 100%, vai ter racionamento de eletricidade. Logo, a chuvinha de fevereiro deu uma refrescada, mas pode não dar jeito no racionamento. Racionamento, obviamente, não é apenas um transtorno péssimo da nossa vida cotidiana. Os economistas já estão estimando que a economia brasileira vai encolher em 2015. Em caso de racionamento, vai encolher ainda mais. Isto é, vai criar menos renda, menos emprego, vai permitir menos consumo. A própria incerteza sobre o racionamento já reduz a confiança e o investimento. Quanto mais se joga com a sorte no caso das chuvas, maior o risco de haver um racionamento maior, mais forte. Logo, maior o risco de haver maior impacto na economia também. Boa noite. O Ministério da Fazenda informou hoje, por meio de nota, que não procedem as informações de que haveria risco de o governo confiscar a caderneta de poupança ou aplicações financeiras dos brasileiros. Segundo o governo, tais informações são totalmente desprovidas de fundamento. Os boatos estariam circulando em mídias sociais. Polícia Federal também vai investigar explosão em navio plataforma que prestava serviços para a Petrobras no litoral do Espírito Santo. 5 pessoas morreram, outras 4 continuam desaparecidas. O inquérito pretende apurar os possíveis crimes de homicídio e incêndio qualificado e tem prazo de 30 dias. A PF enviará uma equipe para inspecionar o navio plataforma assim que as buscas pelos desaparecidos terminarem. A explosão aconteceu na quarta-feira após um vazamento de gás na casa de bombas da embarcação. O navio FPSO Cidade de São Mateus pertence à empresa BW Offshore e foi contratado pela Petrobras para prestar serviços próximo à cidade de Aracruz. Hoje, a Agência Nacional do Petróleo interditou a embarcação e solicitou documentos à Petrobras. Segundo a ANP, a petroleira que deve responder pela explosão, por ser a responsável pela área independente da terceirização. Dos 26 feridos, 6 permanecem internados. Os demais estão acomodados em um hotel de Vitória.
Barril de petróleo sobe acima de 60 dólares pela primeira vez este ano. Só esta semana, o ganho acumulado é de 4%. A alta do petróleo se deve aos cortes de investimentos do setor, ao crescimento do PIB da Alemanha e a uma possível reunião entre autoridades gregas e credores. Devido ao excesso de oferta, o preço do petróleo registrou um declínio acentuado desde o pico de 115 dólares em junho de 2014 para 45 dólares em janeiro, o mais baixo valor em quase 6 anos. No quadro Cara de São Paulo, a história de Angelita Gama, a primeira médica a conquistar a cadeira de professora titular em cirurgia na USP. Quebrou barreiras e preconceitos e é referência mundial na cirurgia do aparelho digestivo. Entre títulos e prêmios, os de conceituadas escolas americanas e europeias de cirurgia. As honrarias, conquistadas ao longo de mais de 5 décadas de carreira, estão no saguão da clínica que a médica abriu as portas num domingo para nos receber. Angelita Gama é paraense, filha de uma família simples que deixou a Ilha do Marajó quando ela tinha 7 anos e que se assustou quando a jovem decidiu que queria ser médica. Era comum naquela época que as mulheres seguissem o magistério. Então meu pai achou, minha mãe também, que era destino de todas as filhas serem professoras. No fim do curso, outra ousadia. Decidiu que faria a residência médica em cirurgia. Na época, uma carreira masculina que, para o médico responsável pelo concurso, era incompatível com as atribuições de uma mulher de casar e ter filhos. Quando fui me inscrever, ele me sugeriu que não fizesse cirurgia, escolhesse ginecologia, obstetrícia. Ele falou mesmo que eram poucas vagas e se eu fizesse a residência em cirurgia, um rapaz, que provavelmente poderia ser um grande cirurgião, não teria entrado, então seria um desperdício. Angelita foi precursora na residência e mais tarde também a primeira cirurgiã a conquistar a cadeira de professora titular na USP. Na vanguarda, enfrentou o preconceito. Muitas vezes, quando a gente conversava com o doente, indicava uma cirurgia, na hora de dizer, e cadê o cirurgião? Não, o cirurgião sou eu. Mas como? Uma mulher vai me operar? Especialista em doenças do intestino, é referência também na pesquisa científica. Mas o que Angelita gosta mesmo é do manuseio de bisturis, pinças e grampos, que a princípio lhe pareceu similar ao que ela já costumava fazer quando mocinha. Naquela época eu tinha feito um curso de corte e costura e no começo pelo menos ajudou, porque uma facilidade maior de usar agulha, de dar pontos, então a costureira sabe fazer isso. Capacidade de trabalho que não diminuiu com o passar do tempo. Ela já está chegando aos 80, mas nem parece. No consultório, ela atende durante 3 dias na semana. A folga é só no domingo, porque nos outros 3 dias ela está no centro cirúrgico. Faz cerca de 35 operações por mês. Além disso, atua na associação que criou de prevenção ao câncer de intestino, orienta alunos da pós-graduação, participa de reuniões científicas, escreve artigos para revistas internacionais. Ufa! Da onde vem tanta energia? Eu costumo dizer para os meus amigos e clientes que o segredo de viver bem, uma longevidade saudável, é comer pouco, andar muito, se movimentar muito e rir bastante. Eu faço as 3 coisas, então eu vou longe. Aposentadoria? Nem pensar. Eu vou trabalhar, vou operar até o dia que eu não puder mais. Então, pode ser até que um dia da sala de operação, que tal? Não tem problema nenhum. Seria ótimo. Justiça dá 6 meses para famílias deixarem o Cine Marrocos no centro de São Paulo. O local foi ocupado em outubro de 2013 pelo movimento do Sem Teto do Sacomã. 475 famílias moram atualmente no local, 52 só de haitianos. O juiz Emílio Miliano, da 7ª Vara da Fazenda Pública, determinou que todos desocupem o Cine Marrocos até o final de junho.
Com o prazo estipulado pela Justiça, a Secretaria Municipal de Educação, dona do edifício, desistiu de pedir a reintegração de posse. A Prefeitura está fazendo um pré-cadastro dessas famílias que devem entrar na fila da casa própria da capital paulista, conforme determinado também pela Justiça. Um grupo de sem-teto invadiu o prédio na Oscar Freire, na área nobre da capital paulista. O prédio de 4 andares, que fica na esquina da rua Oscar Freire, com a Peixoto Gomide, nos Jardins, foi invadido na madrugada de terça-feira. Cerca de 30 famílias ligadas ao movimento União do Sem Teto ocupam os 9 apartamentos do edifício, construído na década de 1950. O grupo teria vindo para cá depois da reintegração de posse de um terreno no alto do Ipiranga. A maior parte dos invasores seria de haitianos. O prédio estava vazio desde 2007, quando foi interditado pela Justiça por falta de segurança. Foi logo depois de uma ordem de reintegração de posse que retirou do edifício 20 pessoas que estavam morando aqui. A rua Oscar Freire é um dos endereços mais caros da cidade. Concentra lojas de marcas famosas e restaurantes elegantes. Vitória, que mora no prédio vizinho, está preocupada. A última vez que houve uma invasão era difícil, assim, tinha muita gritaria à noite, era sujo, o lixo ficava ali, eles deixavam o lixo ali do lado de fora, ninguém pegava. O edifício invadido deixou de ser habitado em 2006. Os moradores teriam se mudado por causa do valor do condomínio, que chegou a quase R$7 mil. As pessoas estão assustadas, né? Quer dizer, é um bairro nobre, com lojas legais, todo mundo tenta fazer tudo em ordem, de repente uma invasão, não é essa forma, né? Eu acho que invadir a propriedade privada é horrível. Presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é indiciada com base na denúncia do promotor morto Alberto Nisman. O governo argentino alegou que a medida é um golpismo judicial que busca desestabilizar o governo. O indiciamento de Kirchner, do chanceler Héctor Timerman e de dirigentes governistas indica que o novo promotor do caso considera válida a hipótese levantada por Alberto Nisman e pede o aprofundamento da investigação. No mês passado, Nisman acusou a presidente e os outros dirigentes de encobrir a participação de funcionários do governo iraniano no atentado contra um centro judaico. Uma explosão que deixou 85 mortos em 1994. Nisman foi encontrado morto em seu apartamento um dia antes de esclarecer suas denúncias no Congresso argentino. Para o governo, o indiciamento não tem valor jurídico nenhum e é uma manobra de desestabilização antidemocrática. Na Venezuela, protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro deixam dezenas de feridos. Nem mesmo a autorização do governo para o uso de armas de fogo em protestos intimidou os manifestantes que ontem saíram às ruas em 17 estados do país. A marcha foi organizada para marcar o aniversário de um ano do início dos protestos violentos contra o governo, que deixaram 43 mortos. Os manifestantes pediam a libertação dos presos e homenagem aos mortos. Pelo menos 19 pessoas foram detidas e dezenas ficaram feridas. A Guarda Nacional Bolivariana chegou a usar bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar a multidão. E os manifestantes arremessaram coquetéis Molotov e pedras. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Final de semana de carnaval vai ter bola rolando nos campeonatos pelo Brasil. Em São Paulo acontece a 5ª rodada do Campeonato Paulista, não é isso mesmo, Celso? Pois é, Gabriel, 5 jogos abrem amanhã a rodada do Paulistão. Confira. Às 5 da tarde, o São Bernardo recebe o Santos no ABC Paulista. No mesmo horário, o Corinthians enfrenta o Botafogo na Arena Itaquera. Bragantino e São Paulo jogam às 6h30 da tarde em Bragança Paulista. Às 7h30 tem São Bento e Palmeiras em Sorocaba. E no domingo acontece apenas uma partida. Ituano e Capivariano se enfrentam às 7h30 da noite em Itu. O Corinthians apresentou hoje mais um reforço para a temporada. Trata-se de Wagner Love, ex-ídolo palmeirense, que agora quer construir uma história vitoriosa no rival Corinthians. Assisti o primeiro jogo do Corinthians. Até então eu não era jogador do Corinthians, mas eu estava assistindo. Me arrepiei muito com a torcida, mesmo estando em casa.
Gostei muito do que eu vi. E logo no dia seguinte, o Edu estava batendo na porta da minha casa. Eu não pensei 2 vezes. Falei, Edu, vamos embora, porque é realmente uma coisa de louco jogar no Corinthians. Então, eu quero participar desse bando de louco aí, eu quero ficar louco igual eles, enfim. Acho que o Corinthians é um grupo. Aqui está todo mundo à disposição do Tite para jogar. E eu já vi outras entrevistas do Tite dizendo que todos vão jogar. Então, acho que eu sou mais um no grupo e vou estar sempre à disposição. E só ele vai decidir se eu vou jogar junto, ou se vai jogar o Guerreiro e eu vou ficar de fora. Isso aí vai ser no dia a dia que ele vai decidir, e vai decidir sempre o que é o melhor para o Corinthians. Celso, agora é para valer, né? Wagner Love é do Corinthians, porque já teve uma vez que ele pôs essa camisa e depois teve que tirar, não confirmou, né? Aliás, pegou muito mal na ocasião, né? Criou um problema depois com a torcida do Palmeiras, enfim. 10 anos de atrás, tem esse namoro entre Corinthians e Wagner Love. Ele está pronto para jogar? Pelo que apresentou no começo da temporada, um mês atrás jogando pelo Shandong, não, eram 50 dias de férias, estava pesadão ainda, mas também teve um mês para trabalhar, para entrar em forma. Acho que vai levar um tempinho ainda assim para ter condições de jogo. O Tite, conhecendo o trabalho dele, ele vai colocando o Wagner Love aos poucos, de acordo com a necessidade, para ele ganhar confiança e, ao mesmo tempo, para que o grupo o aceite de maneira mais tranquila, né? Ele tem essa coisa da meritocracia, então vai jogar realmente quem merece. Na quarta ele não joga, então? Talvez entre alguns minutos, pelo menos essa é a expectativa. Também deve ocorrer o mesmo no final de semana. Zebra na Libertadores. O Palestino do Chile garantiu vaga para a fase de grupos ao eliminar o Nacional do Uruguai em Montevidéu. De nada adiantaram o peso da camisa e a tradição construída com 3 títulos da competição. Já o Estudiantes da Argentina avançou de maneira convincente. Veja os gols. O Nacional do Uruguai está fora da Libertadores. Depois da derrota por 1-0 para o Palestino do Chile no primeiro jogo, a equipe viu os adversários saírem na frente em pleno estádio central com Ramos. O Nacional foi buscar o resultado e chegou ao empate 3 minutos depois. Lanaro fez contra, 1-1. O time uruguaio precisava de mais 2 gols, porém só conseguiu fazer um com Pereiro. Classificação histórica ao Palestino, que integra o grupo 5, junto com Boca Juniors, Montevidéu Wanderers e Zamora. Na outra partida, o Estudiantes não deixou a zebra passear e goleou o Independiente del Valle, que havia ganho a primeira partida por 1-0 no Equador. De sábado, aquele mesmo marcou 2 vezes. Carrillo e Mina fizeram os outros gols da goleada de 4-0. A equipe de La Plata se junta agora com Barcelona de Guayaquil, Atlético de Medellín e Libertad, no grupo 7 da Libertadores. E agora com a fase de grupos começa pra valer a Libertadores. Boa noite, bom carnaval. Obrigado para você também. Quinta-feira que eu tô de folga. Segunda-feira estarei aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Stella, com você? Falando em carnaval, hoje começaram as interdições nas ruas próximas ao Sambódromo do AMB. A repórter Carla Rodeiro tem mais informações. Carla. Estela, o motorista deve ficar bastante atento mesmo a essas interdições. As ruas do entorno do Sambódromo vão ficar fechadas para o acesso de carros particulares. Então, o motorista deve evitar principalmente a Avenida Santos Dumont e ali a região da Praça Campo de Bagatelle. As vias alternativas nesse caso, então, são a Avenida do Estado, a Tiradentes, a Brás Leme, a Cruzeiro do Sul e a Marginal do Rio Tietê. Bem, os portões do AMB foram abertos agora há pouco para o público, mas os desfiles só começam às 11h15 da noite. A primeira escola a entrar na avenida será a Mancha Verde das 7, que vão se apresentar nesta noite. A expectativa é de que cerca de 60 mil pessoas assistam ao desfile das escolas de samba do Grupo Especial. Os foliões devem prestar atenção nos bloqueios na região ao redor do Sambódromo do AMB, na zona norte da cidade, e nos objetos que são proibidos. Entre eles, bebidas alcoólicas e bandeiras com mastro. A SP Trans vai colocar em funcionamento, durante os dias de desfiles, 2 linhas especiais. Os ônibus sairão dos terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda e seguirão até o portão principal do AMB. Vias próximas estarão interditadas para veículos particulares.
14 escolas de samba do Grupo Especial disputam o título este ano. Nesta sexta-feira, desfilam Mancha Verde, Acadêmicos do Tucuruvi, Tom Maior, Dragões da Real, Rosas de Ouro, Águia de Ouro e encerra a noite Nenê de Vila Matilde. Amanhã é a vez de Unidos de Vila Maria, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre, Império da Casa Verde, Acadêmicos do Tatuapé, Vai Vai e X9 Paulistana. A grande campeã será conhecida na terça-feira. E agora vamos ao comentário de cultura com César Giob. Depois de uma turnê pelo interior do estado, a Orquestra Sinfônica de São Paulo apresenta 2 concertos na Sala São Paulo, hoje e amanhã, às 19h30, com ingressos a preços populares. Sob a regência do maestro convidado Isaac Karabichevski, a OSESP interpreta 2 obras de Villa-Lobos, o Prelúdio das Baquianas Brasileiras número 4 e a Sinfonia número 8, que estreou em 1955 no Carnegie Hall com a Orquestra da Filadélfia, regida pelo próprio Villa-Lobos. A obra será gravada este ano pela OSESP, dando continuidade ao projeto de revisão, edição e gravação das Sinfonias de Villa-Lobos, sob a supervisão e regência de Karabichevski. Ao final, a OSESP apresenta a vigorosa suíte O Pássaro de Fogo, versão 1919 de Stravinsky, escrita originalmente para um balé e que explora um universo de fantasia com herói, bruxo, princesas e o tal pássaro mágico. E no dia 26, Marinha Alsop, a regente titular da orquestra, comanda o concerto de abertura da temporada 2015. No repertório, as obras Rapture, do compositor americano Christopher Rouse, e a aguardada Sinfonia número 5 de Mahler. Considerado o cartunista mais brilhante de sua geração, Enfio morreu em 1988, aos 43 anos, vítima de complicações decorrentes do vírus HIV, que contraiu numa das constantes transfusões de sangue das quais precisava por ser hemofílico. Agora, quando faria 70 anos, seu último livro, Como se faz humor político, é relançado pela editora Quarupi, 30 anos depois da primeira edição. A obra é uma entrevista sua ao jornalista e crítico musical Tarek de Souza e continua atual, alinhada ao momento político que vivemos. O livro revela os detalhes do ofício desse craque do humor que criou personagens clássicos como os Fradinhos e Graúna e traz prefácio do jornalista e escritor Sérgio Augusto. Boa noite. O corpo da artista plástica Tomi Otaki foi velado durante toda esta sexta-feira no instituto que leva o seu nome na zona oeste de São Paulo. De lá, seguiu para Itapecerica da Serra para a cerimônia de cremação restrita à família no Horto da Paz. Tomi Otaki estava internada no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 2 de fevereiro para tratar uma pneumonia. Ontem ela faleceu aos 101 anos. O Banco Suíço UBS assinou hoje um acordo com o Ministério Público de São Paulo para se livrar de um processo criminal envolvendo o ex-prefeito da capital e atual deputado federal Paulo Maluf, do PP. Acusada de movimentar o dinheiro de corrupção de Maluf, a instituição se comprometeu a pagar 28 milhões e meio de reais para a Prefeitura de São Paulo. Em 2001, o Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar desvios de verbas ocorridos durante a construção do túnel Ayrton Senna e da Avenida Água Espraiada, atual Roberto Marinho. Maluf também é acusado de enviar dinheiro ao exterior na época em que era prefeito da capital. Paulo Maluf nega as acusações de corrupção e diz que nunca teve dinheiro ilegal fora do Brasil. Vamos ver agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Os tempos não estão fáceis para o governo Dilma, que enfrenta pressões variadas, desde a rejeição de companheiros do próprio partido inconformados com medidas do ajuste da economia a derrotas significativas no Congresso. Para uma análise do cenário político atual, nós recebemos o cientista político Gaudêncio Torquato, professor de comunicação na USP e consultor político. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, dentre todos os problemas que a presidente Dilma está enfrentando nesse começo de governo, dá para apontar o que é que mais a fragiliza? Economia. A economia, na verdade, determina as outras crises, a crise da economia. Falei em crise da economia, eu estou querendo me referir aqui ao programa de ajuste econômico
que alguns já apregoam como de difícil execução, já com medidas no Congresso Nacional para evitar que o pacote seja utilizado em sua totalidade. E este pacote pode afetar, evidentemente, o bolso do consumidor lá na ponta. E isso pode afetar a famosa equação boba-coca, bolso, barriga, coração, cabeça. Isso poderá, por exemplo, desestabilizar o presidente. Muito bem, a política, em segundo lugar. O fator político, a eleição do Eduardo Cunha, que coloca o PMDB de maneira mais independente, e, evidentemente, a própria formação do Ministério, agora a formação lá do segundo escalão, também não está sendo contemplado aos partidos. Terceiro, a crise hídrica. A crise hídrica e a crise energética. Então, esses fatores todos, combinados com o chamado clamor das ruas, que Maria Lídia virão por aí, novos clamores, novas manifestações. Já tem com data marcada, né? Fora os demais. Pois é, fora os demais. Então, você veja que esses fatores todos combinados convergem para o que se chama tempestade perfeita. Agora, a economia, evidentemente, sendo bem administrada e a inflação não estourando o teto da meta, e não tendo aumento de impostos, por exemplo, esses aumentos de impostos, mais uma vez, vão afetar o bolso do consumidor. É claro que se diz que para resolver a economia é preciso aumentar a receita e diminuir a despesa. Mas tem um detalhe, o resultado da economia, que é uma incógnita, né, se o efeito do chamado ajuste fiscal vai precisar de um tempo. Né? Nas muitas entrevistas que tenho feito, sim, não há expectativa positiva para 2015 de imediato, que será um ano realmente mais difícil. Agora, esse ânimo, o ânimo político e o ânimo do cidadão que já aparece nas pesquisas, a popularidade da presidente que despencou da forma como despencou, o fator desencadeante dessa... O senhor já falou da economia, mas desse desalento, do desânimo, tem a ver com o jeito de ser e de governar da própria presidente Dilma Rousseff? Uma pergunta que eu, na verdade, respondi essa pergunta ontem nas minhas forandubas políticas, quando eu disse que a índole presidencial é responsável por parcela da crise. É interessante isso aí. A índole, o fechamento da presidente em torno de si mesma, a falta de articulação com o mundo político, ela coloca articuladores que não estão dando certo. Então, essa ojeriza que a presidente claramente tem e mantém da política, realmente também colabora para o acirramento da crise. Então, veja bem, nesse momento em que a sociedade também está apontando o setor político como setor responsável, porque, no fundo, essas denúncias todas batem também na imagem do Congresso Nacional. Imagina o que vai ocorrer nos próximos dias se os nomes de 30, 40 parlamentares chegarem lá no Congresso Nacional arrolados pelo Janot, pelo Procurador-Geral da República. Mais confusão. Então, junte-se isso com a falta de apetite da presidente Dilma em negociar com os partidos, você vê aí um quadro muito tormentoso na área política. Agora, o próprio partido da presidente, né, tá expressando a insatisfação com ela. E a ponto de soltar aí uma nota com cobranças, né, de reversão das medidas, das restrições de benefícios trabalhistas, previdenciários, etc. Agora, o PT está pegando pesado com a presidente Dilma, está deixando a presidente na mão, está sendo injusto com ela? A ala do PT certamente está muito contrariada. Expressa isso, claramente. Expressa claramente nas notas, nas posições, nas conversas de bastidores, né? Então, uma ala do PT está muito contrariada com as ações tomadas pelo presidente Dilma e com o programa de ajuste econômico, particularmente no que diz respeito às perdas na área do trabalho. Né? Nós estamos vendo já começando a ver as centrais sindicais se mobilizando para lutar contra aquelas restrições. Então você vê realmente aí que o próprio PT está desajustado. Mas é o que isso? É um medo que o PT tem de sobrar para ele, PT, e ter que pagar o preço do amargor do ajuste fiscal? Porque é um remédio amargo. E isso, do ponto de vista político, eu acho que não atrai voto. O PT está com esse receio e daí se volta contra Dilma? Sem dúvida, está com esse receio, porque é evidente
que perdas trabalhistas, perdas, na verdade, na área social como um todo, isso vai implicar também em desemprego. Nós estamos vendo aí, por exemplo, as indústrias começando a demitir. Já demitiu. Então, nós temos aí uma visão de desemprego em massa do segundo semestre, uma visão, um arcabouço, né, que mostra a crise energética ameaçando com apagões, entendeu? Então, a crise da água, mesmo com o melhor cenário, faltando água na torneira. Então, a presidente tem que administrar tudo isso e ainda por si administrar os problemas do seu próprio partido, ao lado dos partidos aliados. Mas ela também se descolou do PT de alguma forma. Eu não sei dizer, pergunto ao senhor, se tem uma relação com essas denúncias gravíssimas da Petrobras, que já tem envolvido nomes importantes do PT. Na última denúncia, delação premiada de um ex-diretor de Odebrecht, gerente de Odebrecht, falou até no nome do Zé Dirceu, de Palocci, né? Tudo isso, agora... A indagação é essa. Interessa a presidente Dilma também estar próxima dessa fogueira? Ela pode sair chamuscada? Ela pode ter se afastado e ficado com o núcleo duro, mesmo cometendo erros de articulação política? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Essa sua hipótese é perfeitamente viável. Ou seja, ela não quer ser consumida pela fogueira que poderá consumir parcela forte do PT. Aliás, já está consumindo. Então ela quer se afastar, mas eu não tenho nada com isso. Vocês aí que resolvam a sua questão. Então... na verdade, também ela, evidentemente, ela está examinando, hoje teria conversado com o presidente Lula para acertar, resgatar, vamos dizer assim, a conversa de outrora. Então, eu acredito que ela tem condições até mais adiante de se apresentar como a grande líder, a grande presidente, mas hoje eu vejo muito pouca possibilidade, Maria Lídia, dela unir o PT. Encerrando, está uma onda aí, uma conversa de impeachment da presidente Dilma em função da gravidade de todas essas denúncias. Existe aí um parecer de Ives Gandra Martins dizendo que há base legal para um pedido de impeachment. O senhor fala de uma ambientação hostil, desalentadora, assim, da própria população. O senhor cresceu muito nas redes sociais. Existe clima para essa onda ir adiante? Ainda não, veja bem. Primeiro porque não há fato objetivo hoje que envolva a presidente, a não ser que, mais adiante, fatos gravíssimos envolvam a figura da presidente. Neste ponto, então, começa a haver a possibilidade. Segundo, o ambiente geral deteriorado, clima social de insatisfação e de indignação social. Uma coisa mais generalizada. Mais generalizada. Com esses dois fatores, sim, mas por enquanto eu não vejo absolutamente nenhuma possibilidade de impeachment. Tomara que não, né? Tomara que que sentido? Não, uma crise institucional. O país entraria nesse numa momento, profunda crise institucional. Muito grave, né? Tomara que não. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos. Obrigado, uma boa noite. Apesar dos acordos de paz assinados ontem em Minsk, na Belarus, a violência ainda impera no leste da Ucrânia. Na manhã de hoje, pelo menos 11 pessoas foram mortas após um bombardeio rebelde perto da cidade de Lugansk. Estas foram as primeiras vítimas desde o acordo de paz entre os rebeldes e o governo, que aconteceu ontem em Minsk, na presença dos líderes da Ucrânia, Rússia, França e Alemanha. A cúpula de paz para a Ucrânia chegou a um acordo de cessar-fogo depois de uma maratona de 16 horas de negociações. Em Minsk, o presidente russo Vladimir Putin anunciou um acordo sobre as questões principais. O cessar-fogo poderá encerrar a crise que dura 10 meses e já provocou mais de 5 mil mortes, a maioria civis. Apesar disso, o presidente ucraniano Petro Poroshenko disse hoje, durante uma visita a um campo de treinamento militar, que não é uma pessoa ingênua e que sabe que a Ucrânia continua muito longe da paz. No Chile, moradores de 100 casas precisaram ser retirados devido a um incêndio florestal nas regiões de Valparaíso e província de Arauco. De acordo com o Escritório Nacional de Emergência, mais de 2.300 hectares de vegetação foram queimados desde que os incêndios começaram. Além do Exército, empresas privadas trabalharam para controlar o fogo. De acordo com os bombeiros, o incêndio atingiu algumas residências e outras também estão em risco. Quase todas as casas são de madeira. Um ataque a uma mesquita xiita deixou pelo menos 19 mortos hoje no nordeste do Paquistão.
Segundo as autoridades locais, combatentes do grupo armado Talibã invadiram a mesquita enquanto alguns fiéis participavam das orações de sexta-feira. Os milicianos estavam com explosivos presos ao corpo e entraram disparando contra os fiéis que estavam na mesquita. Cerca de 70 pessoas ficaram feridas. Pelo menos 19 morreram durante o ataque. No Paquistão, atentados contra mesquitas são comuns, especialmente contra os xiitas. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite, um excelente carnaval. A gente volta depois do carnaval, na quinta-feira. Uma boa noite, você fica com Juliana Verboni e Laerte Vieira. Uma boa noite e até lá. Hoje, 11h30 da noite, no Almanaque das Trilhas Sonoras. Relembre as trilhas que marcaram a década de 80.